Gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, sejam abraçados, sintam-se abraçados em mais essa tarde de estudo e reflexão, que com muita alegria a gente começa. Vou passar então a palavra para o Léo e para a Nath, que vão conduzir as reflexões da tarde de hoje. Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo bem? Boa tarde. Graças a Deus, tudo em paz. Boa tarde. Nós vamos ler uma mensagem do livro Sexo e Vida. Sexo. Não, é Vida e Sexo, perdão. Confundi a ordem. É Vida e Sexo. E depois, vamos fazer a prece e depois a gente começa, pode ser? Lembra? Posso? Deixa eu ver. Melhor. Não. A mensagem número 1, em torno do sexo. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 201. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado, subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, vamos para a prece. Então, convidamos os irmãos e irmãs agora a fecharem os olhos, respirarem tranquilamente, buscando, nesse instante, a sintonia com o mais alto, os mentores espirituais que nos assistem, e com o nosso Mestre Jesus. Busquemos, assim, o contato com forças superiores, que nos tragam paz, harmonia, equilíbrio, rogando ao Senhor amado todo o amparo a essa reunião a cada um de nós, bem como àqueles que nos acompanham no lar, no trabalho, nas atividades diárias,
e conosco convivem e compartilham experiências nessa atual encarnação. Ampara, Senhor, a todos nós aqui presentes, desencarnados e encarnados, para que aproveitemos o estudo, as reflexões, buscando melhor compreender a temática do dia e aplicar o seu Evangelho, Senhor, com a sua luz e seu amor nessa compreensão. Mestre, amigo, agradecemos a bênção do estudo, a bênção das obras espíritas, que nos trazem, Senhor, claridade ao pensamento e ao coração. Que assim seja, graças a Deus, mestre. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, então, só para iniciar, antes de projetar aqui nossos slides, a gente quer até já destacar que esse é um tema muito amplo, né? Atualmente tem várias outras subtemáticas que envolvem esse tema também. A gente fez aqui um recorte, a gente fez algumas escolhas, né? E a ideia é discutir mesmo a questão da homossexualidade pela ótica espírita, e vão surgir outros temas também ao longo do estudo, né? Fiquem à vontade para perguntar, participarem também. A gente sabe que não vai conseguir contemplar tudo, né? Porque muitos outros temas vão surgir muitas vezes, vão requerer também outros momentos de estudo sobre o assunto, tá bom? Mas participem, perguntem, fiquem à vontade. Durante a projeção da tela, nem sempre a gente consegue ver, né, quem levantou a mão. Então, pode abrir o microfone e se manifestarem livremente, tá bom? Bom, gente, então nosso tema é esse, né, tema do dia. E nós, para iniciarmos, vamos fazer com vocês uma pequena enquete, tá bom? Então, quem tiver a condição de fazer pelo celular, pelo notebook, a gente vai, então, pedir que acesse aí esse outro site, tá? Nós já fizemos esse exercício em outras aulas também, então a gente vai acessar um outro site para fazer uma pesquisa. Então, é o mente.com, como está aí, e usar o código que aparece aí, tá bom? Eu vou tirar essa página aqui e vou projetar outra, que vai ter esse código também para vocês olharem. Só um instantinho. Quem tiver dificuldade, alguma coisa, pode falar para a gente vai tentando ajudar também. Então, a pergunta é essa, ó. Escreva, né, quando você acessar esse site, digitar o código, vai aparecer, então, essa pergunta aí para vocês responderem. Vão aparecer 3 campos, para vocês colocarem 3 palavras diferentes. Então, escreva 3 palavras que vêm à sua mente quando você ouve falar sobre homossexualidade, tá bom? Então, pense aí, quais são as 3 primeiras coisas que vêm na sua mente, na sua cabeça, quando você escuta essa palavra, esse assunto, tá? Pode ser bem sincero, né, em todos os aspectos, e à medida que você escrever a palavra e né, enviar, vai aparecer para a gente aqui em tempo real na nossa tela, tá bom? Todo mundo vai poder ver. Anônimo, tá, gente? É tudo anônimo. Não se preocupe com isso também. Então, vocês viram como, à medida que as pessoas vão adicionando, né, a palavra mais comentada, ela vai crescendo de tamanho, né? E aí não tem nem o que falar. A palavra, a maior palavra que tem aí, né, é o preconceito. E realmente é algo muito presente, né? Das pessoas homossexuais. É o que é mais presente, infelizmente, né? Claro que tem outras palavras muito boas, né? O amor, a liberdade, a aceitação, diversidade, tudo isso junto, né? Alimento. O acolhimento, que são coisas boas, mas infelizmente ainda vem
pode-se dizer que é um pacote, né, de coisas ruins. Infelizmente, ainda acontece, né? E não porque você colocou essa palavra, você pensa isso, que não, é porque realmente é algo que ainda é presente. E nós vamos tratar sobre alguns desses assuntos hoje, né? Para a gente dar uma desmistificada, para a gente quebrar preconceitos, talvez, e trazer mais essas coisas boas, né? O amor, o acolhimento. Então, bora lá. Gente, até para comentar ainda esse quadro aí que apareceu na tela, para você, né, que quiser se manifestar já agora, qual seria o principal motivo para haver tanto preconceito ainda em relação a essa temática, né? As pessoas homossexuais, na opinião de vocês, por que acontece tanto isso ainda, né? O preconceito, a exclusão e até mesmo crimes, né? Violências contra pessoas que manifestam, né, o seu sentimento, a sua, né, o seu desejo sexual, por exemplo. Na opinião de vocês, por que isso acontece ainda tão fortemente na nossa sociedade? Ignorância e falta de humanidade. Falta de conhecimento, né, Arruda? Ignorância. Quem mais? Eu ia falar nessa linha também, que seria ignorância e egoísmo, porque envolve também essa questão da pessoa meio que querer que o mundo seja como o dela, né? Que as pessoas ajam como ela age, ou pautar as atitudes dos outros pela própria experiência, pela própria maneira de ver o mundo, que não deixa de ser uma forma de egoísmo. Muito orgulho, né? Orgulho, mas essencialmente egoísmo. Mas acho que o que mais pega mesmo é a questão da falta de conhecimento, né? De não enxergar, e aí, às vezes, a pessoa nem tem tão presente, assim, essa questão do egoísmo, do orgulho, mas pela falta de conhecimento e talvez associada ali a uma questão cultural, uma questão educacional, né, da vivência familiar, vem associada a essa falta de conhecimento do que é a homossexualidade, de enxergar o outro como um igual, como um ser humano que tem sentimentos, que tem dores, e às vezes até bem maiores, por conta exatamente desse preconceito que vive. Essa posição de Adriano foi muito bem colocada, porque a questão do Seu áudio está bem baixinho, Arruda. As pessoas, elas se esquecem que tem família. Então, se fica discriminando alguém que tem que é portador dessa identidade assim, né? Ela esquece que no futuro ela tem família, no futuro pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parente, um neto. Quer dizer, esse comportamento egoísta, isso é muito ruim, porque ele está se esquecendo que ele não vive num mundo só, ele tem família, e um dia ele vai ter que acolher aquilo que hoje ele pode estar com esse comportamento, discriminatório, né? Comportamento indevido. Ô, Léo. Oi, diga. Eu fico pensando a questão também muito das religiões. Algumas pessoas, eu não diria a religião, mas algumas pessoas que vamos dizer assim, não sei se posso falar radical demais, dependendo da forma de que elas interpretam a religião na qual ela segue, ela já fala logo assim, está na Bíblia. Sim. Então, não existe aquela coisa de racionalizar, elas vão logo, está na Bíblia e acabou, é isso aqui. Então, elas terminam se tornando radicais, às vezes, por questão de interpretação, de ver, de modo de ver.
Então, eu acho que essa questão religiosa, ela bate muito forte algumas pessoas que são seguidoras de algumas de religiões mais fechadas, elas não conseguem se abrir a esse entendimento, a essa compreensão, viu? Léo, só completando. Diga. Só completando aí o que o Carlão falou, eu acho que tem muito a ver aí como o Adriano também falou, da parte cultural, o conservadorismo também, está muito ligado aí à parte religiosa, porque a gente vê hoje em dia que as pessoas, os jovens, eles trabalham com essa situação com uma facilidade muito maior do que as pessoas mais, não vou dizer mais antigas, mas as pessoas mais idosas, justamente por essa razão. Primeiro, o conservadorismo, né? Eu não sei se todo mundo viu, mas essa semana saiu, fizeram uma reportagem de um padre no seu sermão fazendo uma crítica muito pesada, mas muito pesada mesmo, a um casal, né, de homossexuais que estavam numa atividade, e ele fazia uma crítica dizendo, um casal de, né, não vou nem repetir o que ele falou aqui, porque o padre falou isso num sermão da igreja, ou seja, isso está dentro de um conservadorismo, né, e também uma parte muito cultural que muitos ainda não conseguiu vencer essa situação. Vamos condenar essas pessoas? Acho que não, acho que precisa educar, acho que precisa fazer o que tem que ser feito. Com o que tem que ser feito, por exemplo, o suicídio passa pela mesma situação. Enquanto o suicídio ele começou a ser falado depois que o Trigueiro lançou o livro dele, porque antes ninguém falava em suicídio, porque se falasse em suicídio, a pessoa se suicidava, né? Então, o homossexualismo é a mesma coisa, eu acho que ele tem que ser um assunto que tem que ser discutido, conversado, esclarecido, porque hoje, se você for prestar atenção, o jovem, ele lida com essa situação na maior naturalidade. Quem tem dificuldade de lutar com essa situação são os mais antigos, justamente por essa situação. Por essa situação da cultura, do conservadorismo, essa coisa toda, que está muito ligado também a essa parte de religiosa, que, infelizmente, ainda existe um lado religioso que não aceita de forma nenhuma essa situação. Não aceita. E você vai fazer o quê? Você vai, né, como o Carlão falou, o cara dizendo, está na Bíblia. E se ele é um cara que está lendo a Bíblia e está dizendo lá na Bíblia, ele está convencido que o que é certo é o que está na Bíblia, você mata ele, mas ele não vai te aceitar. Ele não vai aceitar essa situação. Então, assim, é devagar, as coisas vão mudando, vão mudando, né? As pessoas vão mudando, essas pessoas mais conservadoras, elas vão desencarnando, vão voltando para o plano espiritual e vão adquirindo uma teoria melhor sobre tudo, e inclusive sobre esse tema. Então você vê que hoje os jovens que estão encarnando hoje, que já estão encarnados de uma certa idade, para eles é a maior coisa mais tranquila do mundo. Encara isso com a maior tranquilidade, sem nenhum tipo de preconceito, de nada. É uma coisa muito normal. Verdade, tá ótimo. Obrigado pelas participações. É isso mesmo. É o tal do julgamento moral, né? Então, que é diferente de uma ética, né, da sociedade ou do espírito mesmo. Então, quando você entra em valores morais, você está sempre propenso a fazer esses julgamentos e a desconsiderar a opinião do outro também, né, a não evoluir o pensamento, não estar aberto também ao debate construtivo, seja qual for o tema proposto, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão da Bíblia, que o Carlos citou, né? Um pouquinho mais para frente, quase chegando no finalzinho, a gente toca de novo nesse assunto sobre um dos, né,
uma parte do estudo que a gente fez. Não vai estar nos slides, mas a gente vai comentar sobre o que a gente leu, né, sobre isso, e por que isso acontece, né, essa questão da Bíblia. Mas, iniciando aqui, acredito que a maioria, né, ou todo mundo já saiba, que a gente escolheu esse tema, em especial pelo mês de junho, né, que é comemorado o mês do orgulho LGBTQIA+, e por que a gente resolveu trazer para vocês o porquê que durante esse mês de junho é celebrado, né? Foi escolhido porque foi o mês que ocorreu a rebelião de Stonewall. E aí, o que aconteceu nessa rebelião? Que foi uma série de manifestações bem violentas, né? Que ocorreram espontaneamente pelos membros da comunidade LGBT, na época era só LGBT, né? Contra a invasão da polícia de Nova York, nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 69, no bar Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, Nova York. E eles são considerados, nessas revoltas contra a polícia nesse momento, o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos LGBT no país. Então, isso acabou se disseminando, né, por todo, não posso dizer por todo mundo, infelizmente, mas por uma boa parte, e que as pessoas, né, da comunidade, e pessoas que também não são da comunidade, mas que apoiam, né, e que lutam também pela causa, é uma forma de se expressar, é uma forma de mostrar a importância do movimento e de apoiar a causa. Então, é por isso que o mês de junho, né, é comemorado e é celebrado o mês do orgulho. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir. A gente trouxe também uns dados mais legislativos, digamos assim, né? Na Constituição, no artigo 3º, que fala do bem-estar, né? Então, o que traz? Que é promover o bem-estar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, né, a República Federativa deveria, né, promover o bem-estar de todos dessa forma, sem preconceito de nenhuma ordem, né? Então, a gente está tratando mais aqui, né, em relação ao sexo, mas que isso deveria ser feito, né? A gente sabe como é que está funcionando, mas deveria ser feito. Bom, gente, a gente trouxe também aqui para vocês algumas informações ainda, mais informativo desse histórico ainda. Então, vamos trazer tanto uma informação de ordem médica, da ciência médica, também da ciência psicológica, né? Vocês devem também ter conhecimento disso, que antes, há um bom tempo atrás, o termo usado era homossexualismo, né? E ele foi sendo discutido, repensado ao longo dos anos, e houveram avanços para que se mudasse, inclusive, o termo como se tem atualmente, né? Então, vamos ler esse trecho, vamos falar desse, é um resuminho, né? Bem simples aí, porque a história, ela tem vários fatos sobre esse aspecto. Então, o termo homossexualismo foi inventado em 1869, então século XIX ainda, por Carl Maria Kerschbehn, jornalista austro-húngaro. Em 73, a Associação Psiquiátrica Americana, a APA, retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Então, observa, gente, naquele momento, qualquer pessoa, né, que manifestasse alguma
característica homossexual era considerada perturbada, com transtorno, louca, né, de alguma forma, e isso perdurou durante muito tempo. Então, a gente vai ver que a história que marca essa questão é de segregação, é de preconceito, né, inclusive as áreas médicas, trazendo, inclusive, essa classificação que era considerada uma doença, em certa medida. Em 85, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, CFM, retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Então, observa como é muito recente ainda isso, né? A gente passou ali só 36 anos, 35 anos. Isso? 36 anos, né? Dessa mudança. Então, até, né, vocês falaram, né, o Alves falou da cultura, o Arruda também, todo mundo falou um pouquinho. Então, nossa geração, né, ela foi marcada por essas definições, por essa compreensão, pelo entendimento de que, muitas vezes, ser homossexual era um transtorno, era um desvio, e isso vem marcando gerações também. Então, como o Alves bem colocou, essa geração nova, ela pega uma nova ordem de coisas, de conhecimentos e também de legislação, né, de documentos que vêm orientando, seja da área, né, da área do direito, da medicina, da psicologia também, tentando ressignificar esse conceito e a compreensão sobre esse tema. Mas é tudo muito recente ainda. Nos anos 90, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-4, retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Mais recente ainda, né? Em 93, a OMS retira o termo homossexualismo e adota o termo homossexualidade, um progresso para a época. Por quê? Porque essa terminação ismo estava sempre associada a algum tipo de doença, né? Algum tipo de transtorno. Então, por isso, a mudança também é importante do conceito, do nome também, porque altera a forma de entender e de lidar com esse assunto, tá? Então, observe, né? São questões recentes e que até hoje a gente sofre impactos, né? A gente vem vendo essa mudança ao longo dos anos, mas ainda é uma mudança lenta, porque é uma questão cultural, realmente. A gente precisa avançar no debate e na compreensão desse assunto. Na ciência psicológica, também muito parecido, né? Então, como vocês viram, se até os anos 80, 90, ainda se entendia como sendo um desvio, um transtorno, uma doença, se tinha uma ideia, então, de uma cura gay, né? Talvez você já tenha ouvido esse termo algumas vezes, até recentemente, de pessoas usarem essa premissa, né, de que é um problema, uma doença, e que tem que ser curado. E aí, inclusive, a gente tinha psicólogos usando isso em seus consultórios. E depois o próprio Conselho de Psicologia, como está aí, ele faz uma resolução, que é a número 1 de 99, ele destacou, né, que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão, e que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade para, mais adiante, proibir a participação de psicólogos em eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade. Então, essa mudança foi muito importante, porque a gente via diversos psicólogos aí oferecendo a cura gay, né, pela terapia, por técnicas específicas também, e foi vedado, foi proibido isso para os psicólogos. Então, também houve um avanço nesse sentido, de compreender que não é uma doença, que faz parte da identidade do sujeito, né, querer se manifestar sexualmente de uma forma ou de outra, tanto hétero como homossexualmente falando. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Então, é importante a gente diferenciar esses dois termos, a identidade sexual e a orientação sexual. E aí, o que são as duas coisas, né? Para a gente não se confundir. É muito falado isso e às vezes a gente confunde as duas coisas. E
É importante que a gente saiba diferenciar isso. Então, a identidade sexual é aquilo que o indivíduo pensa e sente que é, como ele se identifica, né? Aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser masculina ou feminina, independentemente do sexo biológico. Então, é importante destacar isso, que é aquilo que o indivíduo se identifica, independente se tem o sexo biológico masculino ou feminino. Então, se ele tem o sexo masculino, mas ele se identifica como feminino, como uma mulher, então essa é a identidade sexual dele. E vice-versa. Isso é a identidade, como ele se identifica. Já a orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do indivíduo ou não. Pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Então, é a questão do desejo sexual, né? É por quem a pessoa se interessa. Então, pode ser uma mulher que se interessa por homens e mulheres, pode ser um homem que se interessa só por homem, que se interessa por homem e mulher, e por aí vai. Então, essa é a orientação sexual, relacionada ao desejo, né? Ao afeto por determinado sexo. Então, essas são as duas diferenças e é uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar, para a gente não confundir e não tratar como sendo uma mesma coisa. Alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Então, vamos passar. A gente trouxe esse quadro aqui, gente, na verdade, essa legenda, né? Tá um pouco pequenininha, mas a gente falei para vocês aqui. Porque foi o que a gente falou no início da aula. A gente não vai abordar todos os aspectos que envolvem essa temática LGBTQIA+, né? Inclusive, isso também foram esses avanços em relação a essa questão. Era LGB no início, depois LGBT, e aí houveram outras denominações em função da diversidade de expressões em relação a isso. Então, não é a ideia da aula hoje entrar em todos esses elementos aí. A gente trouxe porque a gente mesmo, ao preparar um estudo como esse, ao ler algumas questões, fica com dúvida, né? Mas o que essa sigla significa? Por que está tão grande agora? Né? E aí a gente começa a ir buscar essas fontes e ter que compreender o que isso significa também, né? Para melhor entender a dinâmica, né? E complexidade que é tratar desses assuntos também. Por isso que a aula de hoje vai tratar de forma mais específica da questão homossexual, né? Porque existem outros aspectos aí que a gente talvez não tenha nem competência para abordar totalmente ainda, em função dos estudos ainda serem poucos, né, da nossa parte. Então, só para vocês compreenderem, o L, né, da sigla vem de lésbicas, né? Então, mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero, né, por mulheres também. O G vem de gay, então, homens que sentem atração afetivo sexual pelo mesmo gênero, né, por homens também. O B vem de bissexuais, homens e mulheres que sentem atração afetivo sexual pelo gênero masculino e feminino. Então, as pessoas que sentem atração afetiva sexual por todos os gêneros identificam como pansexuais. No caso, essas três primeiras letras, né, o LG e o B, tratam da orientação sexual, na sigla, né? Então, começa com essas três letras e trata da orientação sexual. As próximas tratam da identidade sexual, que foi o que a gente acabou de falar. Exatamente. Né? Então, porque essas tratam do desejo e da manifestação do desejo em relação ao sexo oposto ou não. As outras seguintes são da identidade. A gente não vai entrar nelas hoje, né? Porque são bem diversas, bem complexas e vão exigir talvez um outro momento de estudo sobre esses assuntos também. Então, transexuais ou transgêneros, né? Que tem sido mais falado ultimamente, inclusive. Pessoas que se identificam com outro gênero que não aquele atribuído ao nascimento, inclusive dentro do espectro não binário. Trata-se de um conceito relacionado à identidade de gênero e não à orientação sexual afetiva, como a Nath explicou agorinha, né? Quer
pessoas que se auto-identificam como gênero quer, transitam entre o gênero feminino e masculino, ou em outros gêneros nos quais o binarismo não se aplica. O binarismo, gente, é só essa polaridade, né? Homem e mulher, gênero feminino e masculino. O termo faz referência à teoria quer, que afirma que a orientação sexual e identidade de gênero são resultado de uma construção social e não de uma funcionalidade biológica. E nessa compreensão, as pessoas são mais fluidas, como eles colocam, né? Ela transita, ela vai modificando essa percepção e essa identificação ao longo do tempo. O I, né, da sigla vem de intersexo, pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal expressado em hormônios, genitais, cromossomos e outras características biológicas não se encaixa na norma binária. Quer explicar? Você não explicou aquele dia? Então, o que acontece? Nesse caso, podem ser pessoas que possuem uma espécie, né, de genitália. Por exemplo, a pessoa tem uma genitália masculina, mas ela possui também órgãos femininos, como ovários e útero. Então, ela tem toda uma questão hormonal feminina, mas tem uma genitália masculina. E o fenótipo masculino, né? Então, entra nesse caso, e é muito comum em animais também. Uhum. É comum em animais, principalmente em bovinos, acontecer isso. Mas em pessoas também é possível e se encaixa nisso, né? Nessa classificação de intersexo. O A se refere a assexual, pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independentemente do gênero, né, pessoas que não têm, né, essa expressão, não se relacionam, não querem, né, sentir atração, enfim, né, se tornam assexuais. E o mais, né, que seria o último elemento ali, abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero que existam e que fogem muitas vezes ainda aos que já estão aqui colocados. Então, observe como é que é complexa a questão, né? Então, existem hoje diversidade de expressões sexuais e a gente precisa estudar, conhecer mesmo esses todos, né, todos esses elementos, para poder entender a dinâmica, inclusive, de identidade da pessoa acerca de si, das relações com o outro também. Tudo bem, gente? Muito difícil? Eu acho. Eu também, confesso, viu? Assim, há um tempo atrás eu já tinha buscado saber o que era. Quando eu fiquei sabendo que tinha aumentado a sigla, né? Incorporado aí o QIA+, aí eu fui atrás do que era o Q, né? É isso, Aí quando eu vi que era o queer, aí eu confesso que até hoje eu não entendi muito bem o que é o queer. Então, é complexo, é um universo diferente, né? Que a gente não está acostumado. Por exemplo, quem é heterossexual fica muito imerso nesse universo, e aí é difícil você compreender, e é uma coisa que muitas pessoas falam hoje, que é o lugar de fala. A gente não tem nem lugar de fala para poder se pronunciar a respeito dessas outras coisas, né? Uhum. Essas outras expressões, enfim. Exato. Aí é complicado mesmo. Eu também acho. Assim, a questão do queer, pelo que eu já vi, é que eles acreditam que, assim, tem muito isso de roupas de menino e de menina, roupas de brinquedos de menino e de menina, e que isso foi uma coisa imposta mesmo os padrões. Os padrões da sociedade, e que isso não deveria existir, no azul e rosa, aquela coisa toda, né? E que isso não deveria existir, que você pode ser tanto, né, feminino como masculino, e que tá tudo ok, né? Essa é uma das questões, né? Porque as outras aí, realmente, a gente tem que estudar mesmo. Tá muito em discussão a questão transgênero, né, ultimamente, essas mudanças corporais em função dessa identificação, né? Então, a gente tem visto bastante isso, vocês devem ter visto também casos de cirurgias, né, de mudanças, né,
físicas em função dessa mudança psicológica mesmo do sujeito, né, da pessoa. E isso tem sido mais compreensível em função, né, de ser mais tratado ultimamente. A gente entende que logo esses debates vão se ampliar também para esses outros conceitos, né, mas ainda é uma questão complexa de se entender mesmo. E como a Adri disse, a gente precisa, para entender melhor, tem que ter uma imersão nesse mundo também, de alguma forma, né, conversar com pessoas, ler coisas, estudar, e tentar ao máximo absorver esses elementos também. E aí, já entrando para a parte mais doutrinária, né, para a parte espírita, a gente trouxe aqui as duas perguntinhas que... Né? Só um pouquinho, Nath. Pessoal, antes da Nath ler aqui, da continuidade do slide, a gente só queria falar inicialmente, a doutrina espírita é a doutrina que melhor explica esses processos, né, que melhor traz luz e conhecimentos para se compreender a questão homossexual. Então, a gente tem, assim, nas mãos uma religião, uma filosofia, uma ciência que melhor traz elementos de análise, de compreensão do espírito eterno para lidar com as questões sexuais, e no nosso caso aqui, especificamente, sobre a questão homossexual. Então, a partir de agora, a gente vai discutir esses pontos, né, que compreensão é essa, que conceitos são esses, para explicar melhor a identidade de gênero do homossexual, suas escolhas também, tá bom? Então, são essas duas perguntas que a gente mais... que são mais comuns, né? E quando se trata do sexo, questão da homossexualidade, né? Então, a primeira delas é a pergunta 200 do Livro dos Espíritos, que ele fala: tem sexo os espíritos? E eles respondem: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, aí não tem nem o que falar. Né? E quando fala organização, é organização material, né, do corpo, essa estrutura, né, necessária para uma encarnação. Então, o sexo em si está ligado a esse processo material. Né? Isso é importante a gente gravar bastante. O sexo biológico, né? Isso, exatamente. Chama. E a pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E aí os espíritos respondem, né? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Isso é importante, né, gente? Porque a gente vai, na verdade, essa questão confirma essa de cima, né? Então, o que dá ao espírito a condição de homem ou mulher é a encarnação material, biológica, como a Nath disse. Então, como espírito, ele faz a escolha ao encarnar, ou, né, em alguns casos também, é feita a escolha por ele, né, para que ele tenha uma dada experiência kármica aqui, né, algumas experiências, algumas provas, dessa experiência feminina ou masculina, consiga extrair o bem, né, para sua existência, cumprir os compromissos que ele traçou antes de renascer na Terra novamente. E até a gente trazendo para os espíritos mais evoluídos, né, aqueles espíritos que eles escolhem determinado sexo, né, ou sexo masculino ou feminino, por conta das experiências que vai ter, né. Então, esses espíritos que a gente conhece, Madre Teresa, né, o próprio Chico, e tantos outros, escolhem, né, eu irei reencarnar como mulher para passar por tal experiência, né, para mostrar tal experiência, ou então como homem, pelo mesmo motivo, né. Então, são experiências diferentes e que todos nós provavelmente já passamos, né. E aí, gente, é importante sempre lembrar, nesses estudos assim, lembrar do contexto de cada época, né, histórico, social, cultural, como vocês disseram também no início.
porque a grande parte do nosso mundo, a civilização ocidental em particular, ela é patriarcal, é machista, né? Então, quando você renasce nesses espaços, na condição feminina ou masculina, isso já traz um peso, né, dentro da cultura que você já renasceu já. Então, a gente sempre fala isso nas nossas aulas aqui, né? Ser mulher no mundo é muito mais difícil do que ser homem atualmente, né? A mulher sempre é mais cerceada em alguns aspectos, porque em algumas culturas o machismo é mais forte, né? Então, a gente pega o caso do Brasil mesmo, né? Vamos lembrar que no Brasil é recente a mulher poder votar, por exemplo, um direito tão básico, né, de escolher seu representante político. Isso é recente também. Tem coisas, se a gente vê hoje ainda no mercado de trabalho, a mulher ganha menos do que o homem, e o cargo é o mesmo. E às vezes elas têm função, assim, a formação melhor do que o do homem, inclusive. Então, há vários aspectos ainda que influenciam ser mulher e ser homem no mundo atualmente ainda. Esses papéis, e também com preconceitos, com violências ainda, né, em relação à mulher muito maiores do que em relação aos homens, e assim por diante. Então, a gente não pode nunca perder também o contexto histórico, social, em que encarna esse espírito, né, a cidade, o país, a família, porque também tem um reflexo em como ele se constitui ao longo da vida, esse ser humano. Bom, continuando ainda essa análise, né, pegando essa ideia de que o espírito não tem sexo, né, o sexo é biológico, é da formação biológica, né, no livro Sexo, Obsessão, do Divaldo e do Manuel Filomeno Miranda, eles colocam isso, né, que destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, experienciar uma como outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. É claro que há diferença, né? Então, uma vez encarnados aqui, a biologia específica da mulher ou do homem, né, os hormônios, esses aspectos interferem, influenciam em quem nós somos também. Então, um influencia o outro, nós já sabemos. A mente, o espírito influencia o corpo, e o corpo também influencia o espírito, para que ele possa desenvolver também afetividade, algumas características próprias do homem ou da mulher também, né? Mas o espírito em si, ele não traz um elemento específico, né? Ele traz as duas polaridades para que se desenvolvam na encarnação presente. Então, continuando, né, que a reencarnação explica tudo isso, né? Que a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, que vem confirmar tudo aquilo que a gente vem falando, né? Que não é uma questão material, não é uma questão biológica, né? Não é uma questão de sexo masculino ou feminino, mas é uma questão do espírito mesmo, que muitas vezes o espírito precisa passar por aquela experiência, né, de estar naquele sexo, ou que o espírito muitas vezes passa por uma encarnação, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas que o espírito passa por uma encarnação, por várias encarnações naquele mesmo sexo, e às vezes acaba vindo, por exemplo, um espírito que passa, né, por várias encarnações no sexo masculino, e numa das últimas vem no sexo feminino. Então, ele traz ainda muitas impressões, né, do sexo masculino. Então, que não adianta a gente ficar procurando dentro de meios materiais, né, dos meios aqui na Terra, explicações e fazer estudos e achar que é doença. Não é uma coisa que será explicada e não é assim. Não é assim que funciona. E Emmanuel já disse isso muito bem. Já naquela época. Nath, Léo, pensando assim, né? Se o objetivo da encarnação como homem ou como mulher é por conta das experiências que o espírito vai colher em cada uma dessas condições e que na nosso estágio atual ainda são tão distintas essas experiências, é natural a gente deduzir que em mundos mais adiantados, né, em mundos felizes ou ditosos,
não há essa distinção tão nítida, talvez não haja essa separação, porque a condição de igualdade já vai ser tão presente que não vai haver distinção mais da experiência no sexo masculino ou no sexo feminino. A gente vai estar muito mais próximo da neutralidade do próprio espírito, né? Exatamente, com certeza, é isso mesmo. Eu vou trazer aqui uma situação que eu comentei com o meu namorado sobre o Cine Debate do Vivaldo, né? E ele falando, a gente entrou num assunto e ele falou, eu achava o Divaldo muito afeminado. E aí eu achava o Divaldo muito afeminado e eu comentei com ele, eu falei, eu acho que é a personificação da neutralidade do espírito, que tem ali né, a masculinidade e a feminilidade, né, que junta as duas coisas e tem uma harmonia, né, que acaba que tem harmonia. Chico era assim, né, Madre Teresa era assim. Se você pensar, né, nesses espíritos espíritos que são mais elevados, né, eles têm essa harmonia perfeita entre as duas coisas, entre o feminino e o masculino, que acredito que é essa neutralidade do espírito, né? E aí depois ele parou para refletir, ele falou, realmente você tem razão nisso, né? A harmonia perfeita. E como nossa análise sobre o sexo é muito material ainda, a gente acaba restringindo o sujeito a isso, né? Sim. Então, a gente acha que ser homossexual restringe, inclusive, a vida da pessoa aqui na Terra, na sua encarnação. E a gente veio falar assim, não, ele perdeu a reencarnação, porque agora ele é homossexual, por exemplo. Isso é só um aspecto da vida do sujeito aqui na Terra. Ele trabalha, tem família, tem as tarefas espirituais também, tem diversas provas, expiações a cumprir aqui, né? Se relacionar com homem ou com mulher é um dos aspectos apenas para ele poder, né, crescer, desenvolver ao longo da sua encarnação presente nesse momento. Então, a gente precisa ampliar essa compreensão. E aí entra aquela questão, né? A doutrina espírita, gente, para vocês, ela é contra ou a favor do homossexualismo? Da homossexualidade, desculpa. O que vocês acham? A doutrina é contra ou a favor da homossexualidade? É neutra. Eu acho que não é nem contra nem a favor. Uhum. Exatamente, Cris. Essa pergunta não cabe, né? Então, quando a gente nos debates espíritas fala assim, não, mas eu não aceito isso não interfere em nada, né? Não aceitar não é uma opinião, na verdade, sobre o assunto, né? Isso não vai mudar a vida da pessoa, claro, a não ser que seja uma questão familiar, que tem ali algumas consequências da relação em si, né? Mas é uma pergunta que não cabe, gente. A doutrina espírita não é a favor nem contra, mas é que melhor explica essa situação do espírito encarnado e traz luz, né, sobre essas questões que geram um debate, né, que é importante compreender, sim, né, então não se aplica realmente. Eu aceitar ou não uma questão, né, alguém ser homossexual, não interfere em nada na vida desse sujeito, né, interfere na minha vida, em como eu lido com isso, com o meu preconceito, com as questões que eu construí acerca desse tema para minha existência também. Bom, e aí a gente vai, então, entendendo isso, né? Então, se, por exemplo, a gente tem várias situações, e por isso é complexo esse assunto. Eu encarnei, né, já vivi várias experiências como homem, como mulher, e trago mais forte uma impressão ou outra nesse sentido. Então, vai haver, naturalmente, né, ao encarnar, essa distinção, né, do que é biológico e o que é da ordem do afeto, da psicologia do espírito, de como ele entende a si e ao mundo também. Então, o Andrei Moreira, né, tem um livro que trata muito sobre isso, esse livro que está aí na referência, ele falou o seguinte: o homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original, para o qual ele encarnou, né? Sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho e se vê e se sente como homem, e a mulher se olha no espelho e se vê e se sente como mulher. Isso é importante no caso da homossexualidade, né? A pessoa se olha e é uma mulher, só que ela pode trazer também
sentimentos, comportamentos ou expressões até mais masculinas. Mas nem todo caso é assim também, né, gente? São também estereótipos isso. Isso é importante também a gente destacar. A gente também foi criado numa cultura que associou ser homossexual a desvio, como a gente viu, né, um pouco no início aqui da aula, a desvio, a algo errado, a expressões, né, de, por exemplo, era muito comum, eu lembro assim, na época já de infância, assim, associar homossexual somente a travesti, por exemplo, e travesti com uma vida na prostituição, por exemplo. Então, essa imagem que se criou ao longo de anos, uma cultura do que é ser homossexual, né? E você pode ter pessoas, homens e mulheres, como diz aqui a mensagem, que se veem como homem e mulher, mas que, né, desejam o sexo igual. E assim, já vê diferenças nesse sentido. Então, quando dizemos que o indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente sua orientação do desejo, voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com um igual, do mesmo sexo, né? Então, ele vai se manifestar nesse sentido, na ordem do desejo, por um igual. Mas, fisicamente falando, a pessoa se vê como mulher, como homem, sem nenhum problema. Tá? Então, em grande parte dos casos, isso não é alterado. Né? A pessoa continua sendo mulher, sendo homem, só que sente desejo, atração e se relaciona com um igual, nesse caso. Então, a sincronicidade entre o corpo e o espírito. A homossexualidade é, do nosso ponto de vista espírita, o relacionamento de caráter sexual entre pessoas do mesmo sexo, que foi, né, o que o Tio Léo acabou de falar, que decorre, em sua vasta maioria, da distonia temporária, que pode ocorrer entre a polaridade ou comportamento sexual espiritual e a polaridade sexual genética corporal na atual reencarnação. O termo distonia, que utilizamos na definição, refere-se à falta de sincronicidade, de ajuste, de sintonia entre a polaridade sexual do espírito e de seu corpo físico. Então, é isso, é a falta dessa sincronia, né? É uma questão que acontece realmente em relação ao espírito e a essa distonia do corpo físico. Então, essa situação que a gente falou, né? Muitas vezes o espírito passou por várias encarnações como mulher, né? Por exemplo, e aí veio no corpo de um homem. Então, ele tem essa distonia, né? Essa falta de sincronia mesmo entre o corpo físico, né? O corpo material e a mente, né? É isso, é a psicologia do espírito. E que pode, mesmo sendo, né, em relação ao caráter sexual, é por esse fato, né? A pessoa, mesmo que a pessoa se veja, né, como não sendo o caso dos transgêneros, né, que a pessoa se vê como homem, mas tem esse sentimento sexual por homem, é essa distonia, né? É essa falta de sincronia. Então, é isso que ocorre. E no caso dos transgêneros, né, é a questão da identidade, né? O espírito, ele já não se identifica mesmo. Qualquer coisa, vocês interrompem a gente aqui, tá? E aí, gente, sempre vem à tona essa questão, quando esse tema surge, né, do que é normal, né? E é importante, né, que o André Luiz já traz isso, que nós falamos um pouquinho antes do contexto histórico social em que isso aparece também. Então, o que ele fala? Ó, homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, vamos falar assim, o que é normal? Normal nesse momento,
né? A gente viu agora há pouco que já houve uma evolução desse normal. O normal antes era ser uma perturbação, era ser uma doença. Isso mudou. Então, o conceito social histórico vai avançando, como o verso disso. A gente vai evoluindo, né, no debate, no estudo, na compreensão de várias questões. Então, esse normal, entre aspas, ele vai sendo modificado também ao longo do tempo, na cultura, nos povos, né? E muitas vezes o que é normal ainda para um país não é para o outro, um dado contexto específico, não só em relação a esse tema, há outros temas também. Tem país que é normal você fumar maconha na rua, em outros já não é, né, da cadeia, ou então, no mínimo, uma apreensão ali. É normal em alguns países abortar, por exemplo, ó, ter o aborto livre, em outros não é normal. Então, contexto social, político, cultural da época, ele vai ditando essas questões também. Mas, de qualquer forma, como o André Luiz comenta aqui, nós trazemos esses elementos todos, mais ou menos avançados e desenvolvidos, né? Quantos homens são mais sensíveis que mulheres, quantas mulheres mais fortes, determinadas nesse sentido, né, do que homens, porque se entendeu a um dado tempo que ser homem é ser isso, né? E a mulher, nesse sentido, ela vem, né, mudando também concepções nesse aspecto. Há um tempo atrás, o mais normal para a mulher, ainda que hoje exista, seria ficar em casa, cuidar dos filhos, cozinhar bem, né? E aí, como a Nath disse, isso vai mudando. Então, aquela ideia do rosa e azul mudou. Ah, esse brinquedo aqui é só para menino, para menina. Ainda que haja uma resistência, a gente já tem visto um avanço nessa mudança de pensamento, essas questões também. Vão alterando com o tempo, que é dado como normal ou não, tá bom? Léo, acho que uma Oi. coisa interessante para pontuar é essa última frase do André Luiz, em que ele destaca uma condição que poucas pessoas param para pensar, de que, na verdade, o mundo como nós percebemos hoje, como nós vivemos, e como foi constituído, né? As normas e regras foram estabelecidas segundo o olhar da maioria dos homens, não é da maioria das pessoas. A maioria dos homens estabeleceu esses padrões sociais, culturais, então, sexuais, tudo, sob todos os aspectos, o olhar masculino que ditou as regras, ditou os padrões tanto para os homens como padrões para as mulheres. Então, é importante a gente ter essa clareza de que nós, homens, precisamos estar realmente abertos e mais flexíveis para dividir esse olhar, esse ponto de vista com quem não teve esse espaço no passado. E isso vem se ampliando com o passar do tempo, né? Como você falou, as mulheres hoje têm muito mais espaço. Os homossexuais, os LGBTQIA+, têm ganhado mais visibilidade e têm trazido também para o debate social o seu olhar, a sua experiência, a sua vivência. É preciso que a gente tenha flexibilidade nesse ponto de vista. A gente não pode querer dizer que sempre foi assim, então é errado. Não, a gente precisa estar atento e ser mais flexíveis, porque a sociedade foi construída de uma maneira impositiva, com um olhar impositivo. A gente precisa tirar essa imposição do ponto de vista masculino, essencialmente patriarcal, né? Então a gente precisa estar mais aberto a essa flexibilidade. E já trazendo o ponto que o Carlos falou, né, em relação à Bíblia. Nos nossos estudos para aula, a gente encontrou um estudo mesmo, né, acerca do tema que falava, tem uma passagem da Bíblia, que eu não vou lembrar qual que é agora, que fala, né, com homem não te deitarás como mulher, né? E aí, qual é a discussão acerca disso? Muitos utilizam dessa passagem, né? Porque na Bíblia fala, né, que com homens não te deitarás como mulher. E o que vem trazer, né? Qual que é a interpretação disso? Naquela época, e como o Adriano falou, tudo foi ditado de modo patriarcal, pelos homens. Então, a mulher ainda era muito rebaixada, né? Era como quase uma das piores criaturas, né? Subhumana. Então, assim, ele fala que não te deitarás com outro homem como uma mulher.
Então, semelhante à mulher, semelhante à mulher. Então, até há relatos, né, de que no próprio exército romano existiam relações, né, homossexuais, e que eram vistas como normais, né, muitas vezes, em várias outras épocas da humanidade também. Só que na Bíblia tem essa questão, né, da mulher, e que essa é a interpretação, né, que seria ok você se deitar com outro homem, mas não se rebaixar como uma mulher. Então, essa é a interpretação, né, que traz. E tinham outras passagens, né, da Bíblia que fala sobre isso, e que trazem essa interpretação também. Então, que as pessoas levam isso, né, ao pé da letra, que são pessoas muito conservadoras, que são pessoas criadas em outra época, realmente muito patriarcal, e que levam muito isso para a vida, né? E que essa seria a interpretação, mas que agora nós já estamos vivendo outro tempo, que as coisas não são mais dessa forma, né? Que a mulher já tem o espaço dela, que a homossexualidade é algo que ocorre, algo realmente normal, né, entre aspas, porque a gente não pode falar, né, que igual aqui, segundo a conceituação de normalidade, a gente não pode trazer isso, e que é o preconceito realmente, né, é o preconceito da pessoa que traz essa interpretação. Renate. Oi. Só completando, essa questão da Bíblia, né, é uma questão muito bem, se a gente for analisar, são interpretação, né? E a interpretação ela é feita de acordo com quem faz essa interpretação. Quando fala do homem, né? A gente vê no todo, no geral, porque enquanto a humanidade não se transformar para tudo, né? Porque nós estamos aqui justamente para isso. E é normal que a gente traga realmente essas dificuldades. Se a gente for ver, as Forças Armadas não aceitavam gay entrar para as Forças Armadas. Hoje já aceita. O quadro da Polícia Militar não aceitava também a entrada de gays para os quadros da Polícia Militar. Hoje já aceita. Então, quer dizer, a gente vê que há uma certa quebra de coisa, de paradigma, sei lá, paradigma mesmo. Que vai sendo quebrado, mas isso não é quebrado de um dia para o outro, porque se a gente está falando de homossexualidade hoje, há 10 anos, há 20 anos atrás, não se falava. Era como que se fosse, era um tabu. Por isso, muitos desses irmãos que passam por essa situação, né, os homossexuais, às vezes eles também sofrem muito com essa situação, porque não só eles também trazem no seu íntimo essa situação essa dúvida, né? Espera aí, mas eu sou normal ou eu não sou normal? Porque eu vejo um falar uma coisa, o outro fala outra, né? Os conflitos, né? Os conflitos. No slide anterior, que a Nath colocou lá, que eu não lembro qual é o título do sincronicidade. Sincronicidade talvez fosse aquela ideia, né, de que ele olha no espelho e vê um corpo masculino, mas ele se sente um corpo feminino. E toda essa dúvida que talvez hoje traz tanta dificuldade para eles mesmos se aceitarem em certas situações. Justamente por essa situação, de que ele olha no espelho e vê um corpo masculino ou um corpo feminino, e o seu interior ele se vê de uma outra forma, né? E vice-versa. Então, eu acredito que toda essa situação ela só vai mudar à medida que for mudando mesmo a sociedade, o convívio social das pessoas. As pessoas têm que ir mudando a sua mentalidade, seus pensamentos, sua visão com relação
a vida, né, no todo. Quando fala da mulher, até hoje a mulher desde sempre a mulher foi sacrificada em todos os sentidos. Hoje ela tá numa situação melhor, ela está numa situação melhor se comparado a 50, 60, 100 anos atrás, ela está numa situação muito bacana, mas ainda está numa situação inferiorizada em relação ao homem. Por quê? Justamente pelo que Adriano falou, porque o homem que vê essa situação, né? Não é uma coisa para a gente ver como uma coisa normal, mas essa visão são poucos que têm de saber, não, a mulher ela tem os mesmos direitos, citou até a situação de salário, né? Às vezes a mulher tem até mais competência do que o homem e ela ganha menos do que o homem. Então isso mudou muita coisa, mas não mudou ainda como deve ser mudado. Mas não mudou ainda como deve ser mudado justamente porque nós não alcançamos ainda a compreensão que nós precisamos ter para compreender todas essas coisas e muitas outras coisas que ainda virão, que a gente vai precisar entender e compreender e que nós não temos ainda noção do que vem, do que está por trás de toda essa situação. Em Alverso, pegando sua fala também, vamos lembrar que a nossa cultura mais ocidental, ela é muito marcada, né, por uma forte influência católica, né? Sim. Uma cultura que vem lá de trás. E nessa cultura, ampliando até o tema, o sexo é visto como algo pecaminoso, né? Uhum. Tem uma forte questão do sexo como algo ruim, um pecado, algo sujo também. E isso vem sendo trazido de geração em geração ao longo desses muitos anos, né? Da nossa, em que essa cultura é influenciada nesse aspecto. E imagine então o homossexual, né? É uma visão ainda de algo pior, né? Se o sexo, muitas vezes, entre as pessoas binárias, né? O homem e a mulher já era como um problema, já era visto como um problema. Imagine quando você foge desse padrão, né? Então era muito mais ainda afrontoso, né? Era muito mais ainda passivo de julgamentos morais, porque e tem gente até que defende até hoje em dia, né? Em relação ao sexo em si mesmo, né? Só pode ter a sexual depois do casamento, porque tem essa ideia de pureza ainda do casal. E a gente sabe que são questões acessórias. O fundamental não é isso, né? Mas isso influencia a cultura, as pessoas, né? Grupos sociais muito fortemente. E, em geral, muitas vezes a mulher, como você colocou, está num papel menor nesse sentido, de subserviência, né? De servidão ao homem, em muitos casos. E a gente vê também, para finalizar aqui, que eu estou falando demais, mas a homossexualidade, ela não é de hoje. A homossexualidade, ela é de sempre, desde que se iniciou, né, existe a homossexualidade. E talvez por isso a Bíblia coloca essa situação justamente para ver se coibia essa situação. Porque ela não é de agora, ela não é da condição humana, né? Desde que o homem é homem, desde que o homem existe a homossexualidade, né? Que a gente vê os filmes da Idade Média ali para trás, ele servia muito essa situação, se via muito isso, então isso não é de hoje. Então olha o tempo que a gente vem lutando contra esse preconceito, podemos dizer isso dessa forma, e ainda persiste muito em nós. Justamente por essa situação de que, como você falou, ele vem muito daquele conservadorismo que nós somos original lá do catolicismo traz, né? E não só ele, mas outras também trazem isso, né? E que até hoje a gente ainda acha anormal essa situação. Muitos ainda é anormal, tanto a igualdade da mulher com o homem, como também a homossexualidade, que não é coisa de hoje. Tanto uma quanto outra são coisas que existem desde que o homem é homem, elas existem. Sim. Trazendo também outra curiosidade, né? Nos animais também acontece desde sempre, né? É algo normal. Né? A gente lê os dados, era 90% das espécies, né? São muitas espécies, né? Acredito que seja em 95% das espécies, a homossexualidade é algo normal, né? Em todas elas, muitas vezes acontece.
Para fechar essa questão, né? Ainda tem mais alguns slides aqui. A gente acha interessante trazer esse slide também do próprio Divaldo, né? Do Sexo e Consciência, o livro, e falar dessas marcas psicológicas do espírito, né? E como é que se reproduz, se reflete na encarnação presente. Então, frequentemente, o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. Então, tem esses casos, né, de encarnar, às vezes, 3, 4 vezes em vidas seguidas do mesmo sexo, né, porque tem ali um objetivo, tem um propósito. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. Por isso, ele, na atual vida, né, trazer comportamentos, tendências, aptidões nesse sentido. Neste contexto, a homossexualidade é um fenômeno provocado por diversos fatores. Um desses, algo preponderante, é quando, em uma encarnação anterior, o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocional equilibrada. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe necessidade do retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Portanto, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual, né? Então, e aqui, o que é importante aqui também, gente, que nem sempre é só porque eu caí muito no sexo no passado e agora eu venho no sexo oposto. Não. Eu posso ter também, às vezes, ter sido em várias vidas, né, seguidas, um homem muito ruim com as mulheres, por exemplo, né, de maltratar, de machucar, violentar, de abusar, né? Então, às vezes não tem relação com o ato sexual em si, nesse sentido, né? Mas com a postura como homem ou como mulher que eu tive em outras vidas, e agora eu volto naquele mesmo sexo, né, que lá atrás eu subjuguei, maltratei, desprezei, para ter essa experiência e reparar também comigo mesmo e com os outros essas situações do passado. A gente destacou aqui também, que é importante, né, assim, é provocado por diversos fatores. Porque também a gente tem causas atuais também desses aspectos, né? A gente discutiu muito sobre isso. Vamos pensar assim, será que todo caso de uma postura homossexual hoje na Terra é porque no passado a pessoa tem a tendência? Às vezes não também. Como é muito complexo o tema, eu conheço casos de pessoas, você também deve conhecer pessoas assim, que tiveram muitas frustrações amorosas, sexuais, tiveram experiências ruins, né, de violência também na atual encarnação, e que às vezes esses foram os motivadores também para que a pessoa optasse pelo sexo igual, né? A tendência, a gente não sabe dizer, né? É muito difícil, né, afirmar isso, que ela também já traz tendências do passado para isso. Não, muitas vezes não. Tem pessoas que constituíram família, né, com sexo oposto, casaram com mulher ou com homem, né, com sexo oposto também, tudo mais, mas ao longo da vida tiveram experiências difíceis também em relação a isso, frustrantes, violentas, e por vezes acabam optando, né, acabam escolhendo também isso. Então é muito difícil a gente poder, assim, definir com clareza se é ou não isso ou aquilo. Mas tanto o passado ele comparece fortemente, como também o presente, pelas experiências atuais também fortificam esses aspectos, ou até desencadeiam muitas vezes também essas situações e comportamentos homossexuais de igual forma. Eu acho importante também falar só uma coisinha assim, que muitas vezes, né, a gente se pegar, mas a pessoa, você viu que fulano virou gay, viu que fulano virou lésbica, tá na moda, né, às vezes tem muito disso, né, porque tá na moda agora, tudo isso. Não, gente, não existe isso, né, porque tá na moda, não tem essa, né, a pessoa, ela não tá homossexual, né, ela é homossexual. Então, a gente tem que estar atento, né, realmente às palavras, ao que a gente fala, que às vezes a gente acaba soltando, acaba falando, né, uma conversa simples e tudo, e não é assim que funciona, né, a gente está vendo que são vários fatores, né, sejam fatores de encarnações passadas, sejam fatores atuais, que trazem isso, né, então
a pessoa ela não está homossexual, né? Ela não está transgênero, ela não está assexual, né? Entre outros. Ela é, e pronto. Bom, isso daqui só reforça o anterior também, né? Essas matrizes espirituais. Então, no sexo, encontram-se as matrizes de muitos fenômenos que se transferem de uma para outra existência, atando ou libertando os espíritos conforme a pauta da utilização que se lhe faculte. Dessa forma, quanto mais lúcido o ser, mais responsável se torna pela função, conduta e exercício sexual. Né? Então é isso, a gente precisa, como a gente falou lá atrás, a gente precisa dissociar a questão do comportamento sexual negativo do homossexual, por exemplo, como era antigamente. A gente traz muito forte isso ainda, né? A homossexual, ele é depravado. Isso ainda é muito presente, muito forte. A gente precisa, na verdade, pensar sobre isso, porque até por serem a maioria, os heterossexuais são muito mais, às vezes, perturbados do que os homos, né? Porque muitos homens, às vezes, homem e mulher, né? Homem e mulher trai, homem e mulher, muitas vezes, se perturba sexualmente, né? Se vicia no sexo também, não respeitam um ou outro, o próprio corpo. Enfim, a gente poderia aqui enumerar diversas questões para explicar isso, né? Mas a fonte, a sede é do espírito, que vem, então, aprender com essas experiências de uma polaridade ou de outra, de um corpo ou de outro também. E aí, esse finalzinho, né, é a parte que mais pega, que quanto mais lúcido ser, mais responsável se torna pela função, conduta e exercício sexual. E também aquela questão da responsabilidade afetiva, né? Não importa a orientação sexual, né? Que igual o Tiló falou, não importa isso. Importa que você seja responsável por isso, né? E que você tenha essa responsabilidade afetiva, tanto com você, responsabilidade afetiva e sexual, tanto com você quanto com o outro, né? Porque a partir do momento em que você se envolve com uma pessoa, né? Seja ela homem, mulher, ou o gênero que ela se identificar, você tem a responsabilidade com aquilo, na sua conduta, na conduta em ações, em pensamentos, na sua conduta sexual. Então, é isso, né? De quanto mais lúcido mais responsável você se torna. Então, não tem essa de, porque é homossexual, não, não sabe, ou então é porque é depravado. Não. Ele tem a consciência, sim, e tem muitas vezes mais, né, responsabilidade afetiva e sexual do que as pessoas heterossexuais, igual o Léo falou, porque estão em maioria, né? E né, a gente acha, porque não temos dados concretos, mas porque estão em maioria. E às vezes estão em maior perturbação, mas que isso é o que conta, né? Essa responsabilidade que você tem com si mesmo e com o próximo. Gente, esse trechinho também aqui é muito importante. Quem depois puder ler essa obra, leia completo, né? O livro Sexo e Obsessão, o livro do Filomeno Miranda, mas esse trechinho aqui, essa fala do Bezerra de Menezes, a gente colocou aqui até na referência, porque nesse momento do livro, ele faz uma palestra no mundo espiritual sobre esse tema. Esse trechinho, ele é muito interessante, vamos acompanhar aí, ó. Face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Então, olha que interessante. O próprio Bezerra de Menezes, que tem uma lucidez espiritual imensa, né, na mente e no coração, ele já anunciava isso, né, que encarnariam muitos irmãos nossos e irmãs na condição homossexual. Então, já era uma previsão no mundo espiritual, né, já estava ali um planejamento divino para esse orbe nesse momento,
virem à Terra diversos irmãos e irmãs na condição homossexual, e que cabe a gente não julgar, não punir. O que ele fala, cabe estudar, perceber, analisar, né? Tentar ampliar a visão sobre esse aspecto, para que a gente pudesse, então, amparar esses espíritos, né? Com novos hábitos, novas condutas também, e orientação quando acontecerem esses casos aqui na humanidade. Então, o que a gente tem visto hoje já é essa previsão, e também já é uma evolução das leis, costumes, né, e diversas questões sociais que tem também amplificado esse debate e discussão sobre a homossexualidade, né? Então, o que é importante gravar aqui é que os próprios espíritos superiores já preveem esses casos, né? Essa maior quantidade de situações e pessoas encarnando na condição homossexual como prova, como expiação ou como experiência de vida para conseguir também avançar na sua evolução. Hein, Léo? Oi. E é também um alerta aí, esse finalzinho aí, ó, para os mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Porque, de todos, né? De todos. De todos. Porque a gente, como você falou, para ser amparado, ou a gente amparar, ou eles nos amparar, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é os desígnios de Deus com relação a essas pessoas que vêm dessa forma. Não sabe se eles vêm para que a gente ampare, para que eles superem, porque para muitos é uma dificuldade, ou se eles vêm para nos mostrar que tudo é muito comum, e tanto é que lá no Livro dos Espíritos ele diz que espírito não tem sexo, e que talvez já seja o começo de um ensino que a gente precisa absorver, uma mudança, né? Uma mudança que nós precisamos fazer, né, para poder, nas próximas reencarnações nossas, nós já encarar isso como uma coisa mais normal, né, uma coisa normal, porque hoje você pode nascer como homem, ou amanhã pode nascer como mulher, e isso não vai fazer diferença, nem para quem você convive, e nem com o seu próprio íntimo, também não vai fazer diferença. Porque hoje a gente fala que há dificuldade de aceitação da sociedade, mas o próprio homossexual, ele também tem a sua dificuldade, né, de enfrentar essa coisa de... Né, são os conflitos que ele vive, né, de uma coisa e de outra. Sim. E ainda para completar, ainda tem o preconceito. Aí que a coisa fica bem complicada para ele, né? Lembrei aqui, Alves, do caso do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Que há pouco tempo agora, né? Uhum. Se for perceber, assim, todo o contexto da morte dele, né, da repercussão, veja, assim, vamos ver, assim, quantas lições ficaram, né? E o que ficou mais forte foi a ideia de família dele, no final. Sim, né? Esse exemplo de família, dos filhos do esposo dele, né? Do que ele construiu, de quem ele era. Então é um exemplo muito legal para a gente perceber justamente isso que você falou, né? Que a pessoa veio ensinar, talvez, né? Uma missão rápida, curta, e deixou uma mensagem, deixou ali um sinal nesse sentido também. Porque a maioria dessas pessoas, se você for perceber, eu já convivi muito com eles, a maioria deles tem um coração muito grande, cara. Tem assim, uma visão de caridade, uma visão de entendimento, uma visão de auxílio, uma visão sei lá, de te ajudar, de te compreender, de tentar fazer, de tentar... muito maior, às vezes, do que a nossa, que dizemos ser os corretos, ser os certos, né? Então, o Paulo mesmo foi um cara que deixou um exemplo muito grande, né? De tudo que ele foi e o que ele fez, né? Como família, como pessoa, né? Depois que ele desencarnou, que aí veio à tona o que ele já tinha feito, que ninguém sabia, né, que ele tinha feito. Também, é verdade. Né?
Essa daqui também, ela duvida e sexo, né? Emmanuel diz que, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, é isso, né? Às vezes a gente fica, porque tem essa questão, né, de ser depravado, de ser uma coisa pecaminosa e aquilo tudo, né? E que não, deve continuar, né, pais que identificam, né, seus filhos, às vezes muito novos, se desesperam, se preocupam muito. Claro que tem que ter essa preocupação, porque infelizmente nós vivemos nessa sociedade, né, que tem muito preconceito, e nessa sociedade que é realmente patriarcal e que não dá o espaço para a mulher, não dá espaço para as pessoas homossexuais, então os pais se preocupam muito com essa parte também, né? E tem outros que se preocupam em relação a essa questão, né, de ser algo pecaminoso, de ser algo errado, e que não deve ser tratado dessa forma, né? Assim como se ensina a maioria heterossexual, e a gente está falando da educação e instrução, né, ali no caminho correto, porque a gente também tem essa questão patriarcal ainda muito presente, porque às vezes muitas vezes a gente vê pais ensinando crianças, ensinando, né, bebês desde muito novos, né, principalmente meninos. Porque olha lá, você vai arrumar uma namorada. Porque olha lá para a bunda da mulher e Ser essas pegador, coisas, né? ser pegador, ser isso, ser aquilo. E não estamos falando disso, né? De que, porque meu filho é homossexual, é gay, ele vai pegar todo mundo. Também não é assim, né? O que a gente fala é que de instruir mesmo no bem, de instruir nos caminhos, né? Nos caminhos corretos, assim como é feito com qualquer outro, e claro que também deve ser conversada essa questão do preconceito, porque querendo ou não, né, em algum momento vai acontecer, infelizmente ainda, que então devem ser instruídos, né, em relação a isso, mas que esse tratamento deve ser feito igual a todos, porque é igual, e o que ele fala aqui, né, todos os assuntos nessa área da evolução e da vida, né, se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, vai da consciência, está ali no íntimo de cada um. Então, nós não temos a ver com aquilo, igual o tio Léo falou, o que a gente acha, o que a gente pensa, não vai mudar a vida da pessoa, não vai mudar, né, o que ela pensa, o que ela sente. Então, cabe orientar, cabe falar, né, do que pode acontecer em relação aos preconceitos, mas seguir a vida normalmente. E aí, gente, isso é muito comum, né? Essa questão aparecer para a gente no centro ou em outros espaços, né? O que eu faço agora, né? Meu filho ou minha filha tá dizendo que é lésbica, que é gay, ou então mais cedo ainda, né? Quando os pais já percebem ali essas tendências também, é isso, né? É educar para ser uma pessoa de bem, para respeitar a si e ao outro, respeitar o seu próprio corpo, respeitar o corpo do outro também. Quando se envolver com alguém, né, ser uma pessoa correta com a pessoa, né, ser honesta em todos os aspectos emocionais, inclusive. Assim como se educa alguém heterossexual nesse aspecto, também educar o homossexual, se assim for, né, se for desse processo desse sujeito, dessa pessoa, também conduzir com o mesmo tipo de educação essa outra. E ainda com esse, que a Nath falou, né, com esse reforço ainda, olha, o mundo tem preconceito muito maior sobre isso, então, mais cuidado, mais atenção e mais equilíbrio, né, nesse sentido também. Não é fácil, nós estamos falando que é algo fácil, porque realmente não é, mas esse seria o ideal, né, o ideal. Isso, então também no livro Sexo e Consciência, já caminhando já mais para o fim da nossa aula agora,
né? Então, nós, como espíritos, o que fazer, né? Além de estudar, de, né, buscar conhecer, entender cada parte também, né? O Divaldo fala, né, no livro, o espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros. Foi o que a gente perguntou aquela hora, né? O espiritismo aceita ou não, concorda ou não, né? Uma vez que seu corpo de princípios não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser no rumo da felicidade, pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar, né? Então, o nosso papel como espírita e da doutrina é de orientar, de mostrar caminhos, de ponderar situações também, esclarecer preconceitos, dúvidas, né, situações sociais que impactam também, né, esses percursos, né, de cada pessoa, mas jamais condenar, proibir, julgar nesse aspecto. E aí, trazendo aqui, né, uma fala lá do Pinga Fogo com o Chico, lembrando que essa entrevista, né, foi de bastante tempo atrás e ainda não tinha tido, né, essa troca do termo. Então, o Chico usou das palavras, né, mas não tinha ainda trocado, né, o termo, os termos. Então, ele fala assim, né, em relação ao respeito. O homossexualismo, né, a homossexualidade agora, tanto quanto a bissexualidade, como a sexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Então, assim, o Chico, naquela época, já trazendo isso, né? Que não deve ser tratado como algo anormal, não deve ser tratado como algo espantoso, né? Que algo ridículo. Porque, né, e ele fala, como a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, né? Que a gente trata como normal, nós devemos respeitar, e que são condições da alma humana, igual ele trouxe, né? Então, é algo que acontece e aceita que dói menos, né? E para encerrar, nosso último slide aqui é esse, né? A gente colocou como caridade do amor e da oração. Então, em qualquer circunstância, especialmente na análise desse fenômeno, né, que estamos aqui discutindo, como na ação sexual, consulte seu amor. Ele dirá que se não deve fazer ao próximo o que não se gostaria que aquele lhe fizesse. E quando for necessário dirimir qualquer dificuldade, deve-se recorrer à oração, que é tônico de vida e fio invisível da luz que liga o indivíduo aos dínamos geradores da força vital e da paz. Então, como o Alverso disse, né, essas pessoas, às vezes, trazem muitos conflitos, né, trazem, assim, no íntimo, diversas dificuldades emocionais para lidar com isso, para resolver no seu campo interior, primeiramente, né, esses conflitos psicológicos e emocionais. Então, que a gente identificando isso, a gente possa, né, usar do amor e da oração como filtros, como recursos de auxílio às pessoas, que elas consigam, né, resolver esses conflitos, né, saber lidar com essas emoções também, e ter o amparo, né, em quem está próximo, para conseguir, né, levar uma vida digna, correta, como qualquer ser humano na Terra deveria levar, sendo heterossexual ou homossexual também, né, porque também os heterossexuais também trazem conflitos diversos, de diversas ordens sexuais também, e também para eles cabe o amor e a oração como recursos de auxílio, além da orientação, da conversa, e de qualquer outra situação que a gente possa colaborar para o bem-estar de cada um também. É isso. Deixa eu ler a mensagem, precisa. A gente também separou, gente, não sei se dá para a gente ler, tempo dá para ler. A gente quer sugerir, inclusive, como
como leitura, o livro Vida e Sexo, do Emmanuel, ele é muito bom em vários aspectos, né? Ele aborda diversas temáticas da ordem das relações humanas, sexuais, afetivas, né? Conjugais também. E lá tem uma mensagem muito interessante sobre o tema de hoje, sobre a homossexualidade. Então, a gente queria ler. Acho que dá tempo, né, da gente ler ainda. A gente vai colocar aqui, porque eu acho que ela fecha bem, né, esse estudo, ela vai trazer bastante, é uma mensagem muito completa nesse aspecto. O Emmanuel é muito sábio ao tratar desse assunto. Nós usamos, inclusive, alguns trechos na aula de hoje aqui também, a gente vai colocar aqui para encerrar nossa participação aqui na aula. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que age de passar. O Livro dos Espíritos, questão 202. A homossexualidade, também chamada hoje de transexualidade em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, tomando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. De vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos.
E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Lindeza essa mensagem. Perfeita. É isso, gente. Então, finalizamos e caso alguém queira fazer alguma pergunta ainda, alguma participação, fique à vontade. Eu quero. Eu gostei muito do tema de hoje. Está muito atual, né? E foi muito, muito bem exposto para a gente. Queria agradecer vocês. E só uma passagem rapidinha. Eu tenho o maior respeito por eles, os homossexuais. Para mim, são pessoas assim, mesma coisa numa pessoa normal, não vejo diferença neles. É por amor, são pessoas de puro amor e só precisam de respeito. E a gente não precisa gostar, a gente precisa respeitá-los, né? E eu tinha um amigo em Minas, ele se chamava Taúfo. Ele foi um exemplo para mim, a vida toda, muito trabalhador. Ele tinha um salão na minha cidade que a gente esperava um mês para ter na agenda dele um horário para poder cortar o cabelo, se produzir. Então, assim, ele falava assim, Divina, bicha tem que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser bom, porque a sociedade não respeita a gente. Então, eu tenho que me impor. Então, ele era uma pessoa, um homem, era um homem, apesar de ter um cabelo batendo na cintura, o Ataúfo vivia no salto, unhas grandes, mas tinha os traços de homem, ele não era bonito, ele não era afeminado. E o Ataúfo era muito trabalhador, ele tinha um salão em casa e ainda trabalhava no melhor salão da cidade. E um dia ele me contou uma passagem que ele saiu do sábado, trabalhou o dia todinho, era o quê? Umas 9 e tanto, quase 10 horas da noite, ele ainda não tinha carro, ele estava na parada de ônibus, né? Esperando o ônibus para ir embora, morto de cansado, tinha trabalhado desde 7 horas da manhã, e porque ele maquiava noivas também, produzia, ele era, assim, fenomenal o trabalho dele. Então, assim, passou uma turminha de adolescente, e queria sacanear ele sentado na parada de ônibus, morto de cansado, de fome, e os meninos passou e xingou ele de vagabundo. Ele falou, não, Divina, pode me chamar de viado, eu não me importo, mas me chamar de vagabundo, não. Ele falou que levantou, ele estava sentado, que levantou, engrossou a voz, falou igual um homem. Ele falou, Divina, eu só vi neguinho correndo, porque eu gritei, falei, você está falando é com um homem. Então, assim, eu fico analisando o que é o ser humano, né? Não respeitou porque ele estava sentadinho ali, cabelão, viram que ele era homossexual, né? Que ele era um travesti, e queriam tirar sarro com a cara dele. Ele teve que se impor com a voz de homem para o pessoal sair de perto dele. Ele falou, pode me chamar de qualquer coisa, mas vagabundo, não.
Eu trabalho, eu cuido do meu pai, da minha mãe, eu que sustento a minha casa, e eu não admito. Então, eu achava isso muito bonito nele, e eu acho que todos deveriam ser assim, se impor assim, sendo honestos, trabalhadores, você entendeu? De caráter, porque eles não têm diferença de ninguém, gente. Eles só são diferenciados quando eles partem para o lado ruim, né? Aquele lado de se expor demais e ficar se expondo na rua para as pessoas ficarem tirando sarro com a cara deles. Então, assim, eu tenho o maior respeito por eles. São pessoas maravilhosas. Obrigada, viu, pela oportunidade. Legal, Divina, obrigado. Em geral, são preconceitos, né? E o preconceito, ele não tem muitas vezes base. São só crenças sobre as pessoas, sobre as coisas, que faltam fundamentos. Então, se solta de qualquer forma, mas quando a pessoa, às vezes, ela é ali perguntada sobre aquilo, questionada, ela não apresenta muitas vezes argumentos, né? Então, infelizmente, as pessoas precisam mesmo desenvolver estudos, conhecer as coisas para saberem opinar a respeito também. E o preconceito, ele geralmente ele não tem essa base. É verdade. E hoje ele não está mais entre nós, ele morreu de AIDS, já tem bem mais de 10 anos isso, e assim, eu espero que ele tenha encontrado a luz dele, porque coração bom ele tinha demais, ele era muito caridoso. Então eu tenho certeza que ele está em paz. Legal, obrigado. Alguém mais? Só comentar rapidinho que nessa fala da Divina fica clara uma coisa que a gente também precisa atentar em relação aos nossos preconceitos, em relação aos homossexuais, a mulheres, a pretos, enfim, qualquer tipo de preconceito. Que, de fato, as pessoas que sofrem preconceito, elas precisam, às vezes, ter o dobro do esforço daquela que não é alvo de preconceito para se mostrar ou se equiparar àquele que não é alvo de preconceito. Isso é muito claro, por exemplo, com mulheres, com negros, né? Então, às vezes a mulher ela precisa ter o dobro da capacitação do homem para poder alçar o mesmo cargo. O preto, a mesma coisa. O homossexual, a mesma coisa. A pessoa LGBTQIA+. Então, isso só demonstra como é incompreensível, é injustificável essa ideia de que às vezes as pessoas nutrem de que a pessoa é LGBTQIA+, porque quer. Porque quem em sã consciência optaria por ser alvo de preconceitos, optaria por enfrentar obstáculos de graça, né? Não, eu acho que está muito fácil viver como heterossexual, você é homossexual. Ninguém pensaria em fazer isso numa sociedade que é extremamente preconceituosa como a nossa. Então, isso só demonstra o nosso esforço, né? Como a gente deve se esforçar para cada vez mais respeitar essas pessoas, educar nossos filhos para que respeitem também todas as pessoas como seres humanos merecedores de respeito, enfim, é isso. Inalda? Oi, só fazer uma colocação no que o Adriano acabou de falar a respeito do preconceito, né? E isso está muito enraizado, não só se tratando de homossexualidade, de pretos, né? Mas ainda tem para as mulheres, os negros e os homossexual, se dizendo que são de outros estados, por exemplo, do Nordeste, ainda tem um preconceito mais enraizado ainda, entendeu? Então, assim, a gente sofre muito mais com esse preconceito, né? Pela estatura, né? Por ser de onde como eu sofro esse preconceito, às vezes até dentro da nossa própria casa tem esse preconceito, né? Porque você é nordestina, porque você é baixinha. Então, assim, resta a gente realmente buscar muitas informações para a gente poder saber se colocar e se não, digamos assim, enfrentar o outro com ar de violência, mas de mostrar que nós também somos gente, entendeu? Independente da cor, independente da sexualidade, independente do tamanho e também de onde nasceu, porque nós somos de um mundo, em geral, iguais. Nós podemos ter status financeiro melhor do que o outro, mas como ser humano, nós somos todos iguais, porque Deus criou nós todos iguais, né? E aqueles que são mais abastados financeiramente,
Deus teve um propósito com isso, deles virem melhor de condição, justamente para poder ajudar aqueles que não têm essa condição. E quando a gente fala assim, em condição de financeiro, não é só essa condição, é a condição psicológica, de poder lidar com essas situações. E era isso. Verdade, Nalda. Eu já falei uma vez aqui também, eu tenho um amigo, um grande amigo até, né, da área mais acadêmica, ele também é psicólogo e está no doutorado na Bahia agora. E ele é negro, homossexual, nordestino e pobre. Então ele tem todo o pacote de discriminação possível, né, de preconceitos. Ele fala muito assim, falou assim, Léo, eu ainda estou sobrevivendo, eu quero viver um dia ainda. Porque todo dia é tentando provar quem ele é, a sua capacidade, tentando que mostrar que é possível viver nesse mundo ainda, porque o tempo todo, de alguma forma, ele é discriminado, ele é perseguido, ele é questionado de suas condições também, capacidades, né? Então, isso que vocês trazem é muito importante também. Então, a gente precisa criar essa consciência e sermos nós também instrumentos de mudança, de conscientização dos outros, levando justamente, né, esse debate, essa reflexão, onde pudermos, a começar de casa, como você disse, Naldo, né, dentro de casa, promovendo com nossos filhos, esposos, esposas, irmãos, enfim, pais, essa reflexão, iniciar ali dentro do lar, essa mudança tão importante. Ok, né, gente? Muito bem. Então, a gente agradece, né, a atenção de vocês, a participação, sempre importante, né? E que a gente possa, né, refletir bastante, levar esse estudo para as nossas vidas e pensar nas mudanças que a gente pode fazer em nós, primeiramente, e também naqueles que ainda passam por dificuldades, conflitos ou preconceitos, né, acerca dessa temática tão presente no nosso dia a dia também, né? Né, coisinha? É isso aí. Então, a gente vai fazer a prece agora, e após a prece, a gente tira a foto, né, e tem os recados também, tá bom? Levando nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e aos espíritos amigos que nos acompanham, pedindo para que possamos levar este aprendizado em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas ações. Possamos levar amor e ser amor para todos aqueles que se aproximam de nós e aqueles mais distantes também. Possamos apoiar sem agredir, sem ir com ira, com a cólera. Saibamos usar o seu exemplo para as nossas vidas. Possamos ser gentis, ser respeitosos com todos aqueles que circundam a nossa vida, com todos aqueles que, mesmo distantes, precisem do nosso amparo, de uma palavra amiga, um ombro amigo. Saibamos, acima de tudo, ter o respeito com as diferenças e com aquilo que ainda não estamos acostumados. Pedimos que abençoe a todas essas pessoas, Senhor, que sofrem com conflitos, que sofrem com a falta de fé, com a falta de esperança em suas vidas. Que o seu amor e a sua luz possam envolvê-las, possam guiá-las em seus caminhos. Obrigada, Pai, por tudo, que assim seja.